Então, meus caros, o tema do vídeo de hoje é como não cair em conversas populistas de políticos. Como não ser enganado por políticos populistas, basicamente. É extremamente importante compreendermos que a política com P maiúsculo deve ser diferenciada da política com P minúsculo. A política com P maiúsculo é aquela política que visa a discussão de ideias, debate de ideias, conhecimento e aprimoramento de ideias, e o lidar com uma sociedade de maneira comunitária e visando o bem comum, o consenso, a ordem, a beleza, a verdade e a justiça. E existe a política com P minúsculo, que é a política representada de maneira espetacular pela cidade de Brasília, né? Pelo que há em Brasília. Então, com relação a essa política com P minúsculo, que me refiro, onde nela haverá demagogia. Né? Como em todas as políticas do mundo inteiro, há demagogia em todos os países. Né? Há políticos populistas em todos os países. E a todos estes há o mesmo remédio. Então, o remédio para não cairmos, a vacina, né, para não cairmos nessa conversinha, nesse papinho mole, é estudarmos, é nos aprofundarmos nas ideias, é nos aprofundarmos nos meios, tá, pelos quais as ideias serão implementadas, porque você pode ter uma boa intenção, você pode ter uma boa ideia, porém executá-la de uma maneira ou por meio de um meio extremamente ineficiente, tá? Então, por exemplo, é notório saber que a educação vai transformar a vida de muitas pessoas. E aí chega um político populista e fala: eu vou investir na educação. Eu vou investir na educação. Vote em mim porque eu vou investir na educação. Então, uma das características mais importantes de um governo populista é que ele fala, ou um político populista, é que ele fala exatamente aquilo que você quer ouvir. Eu vou investir na educação. Se ele não falar a forma como ele vai investir na educação, você obrigatoriamente deve levantar sim uma luzinha vermelha quanto ao que ele está falando. Porque se ele diz eu vou investir na educação e não fala de onde vêm os investimentos, de onde será tirado esses investimentos, você precisa desconfiar disso. Você precisa achar que isso não é uma verdade que ele vai fazer em totalidade. Então, meus caras, não adianta eu investir na educação se eu não disser em que esfera, em que setor da educação eu vou investir. E quais são os resultados esperados. Então ele pode colocar lá bilhões e bilhões de investimentos, como por exemplo fez o governo do PT durante seus mandatos de governo, aumentou maciçamente os investimentos na máquina pública setorizada da educação, porém focada no ensino superior. Tá? Focada numa mesma metodologia no ensino básico. Isso, deveras, não ajeitou a educação brasileira. Não melhorou a educação brasileira. Não houve resultados efetivos, a não ser com relação ao número de alunos dentro das escolas. As alunas dentro de escola, nós sabemos muito bem que não necessariamente significa alguma coisa. Significa que ele está se alimentando. Tá? Mas que ele está estudando, aí já não sabemos por certo. O que é importante salientar, meus queridos, é que nós precisamos compreender que a economia ela deve ser usada como uma
maneira de nós analisarmos se um discurso é populista ou se ele não é. Ora, não adianta de nada meu pai querer uma boa educação para mim, se ele ganha 2.000 e ele quer me colocar numa escola a qual a mensalidade é 4.000. Não faz o menor sentido. Nós não vamos ter dinheiro para comer, nós não vamos ter dinheiro para pagar o aluguel, não vamos ter dinheiro para pagar as contas de luz, de água. Então não faz o menor sentido do ponto de vista econômico ele me colocar numa escola de primeira qualidade se ele não pode pagar por ela. Porque é mais importante eu estar comendo, eu estar vivo, eu estar num abrigo protegido do que estar sem abrigo e sem escola, porque essa é a consequência. Veja, imagine que eu tenho um pai responsável e ele pensa muito na educação minha, né, dos meus irmãos e resolve nos colocar. Sendo que ele ganha 2.000 e a mensalidade é 4.000. Como é que ele vai sustentar isso? Tá? Mas vamos dizer, existe ele economizou, tem 8.000 na caixa dele. Beleza, dá para 2 meses. E aí, o que vai fazer nos próximos meses? Como é que vai arranjar o dinheiro dos próximos meses? Então, meus caras, é importante entender que a responsabilidade para com os gastos é demasiadamente importante. Não adianta eu prometer melhorias no setor se eu não demonstrar como que isso vai ser feito de maneira sustentável, ou seja, que, veja, analogicamente, eu permaneça na escola de boa qualidade, sem afetar, certo? A minha vida como um todo, ou seja, para que eu continue tendo um abrigo ao qual eu posso me repousar, tá? Para que eu continue me alimentando bem, continue vendo meu pai, tá? Vivo, trabalhando, enfim. Então essas coisas estão entrelaçadas. Não adianta eu ter um excelente plano de governo se eu não tenho um plano de execução. E esse plano de execução precisa estar de acordo com a realidade contábil do país. Da mesma forma que um pai, ele precisa achar uma escola que esteja de acordo com a realidade contábil de sua família, ou seja, de seu salário. Então ele não vai gastar acima do teto ali. O teto é o que? É o salário dele. Se ele gastar acima do salário dele, ele vai estar sendo irresponsável para com seus próprios filhos. Ele não vai estar sendo um bom pai, ele vai estar sendo um mau pai. Um pai irresponsável, que está criando uma dívida. Que vai fazer ele perder a casa, perder as formas de pagamento de comida, de mantimento. Então, a melhor maneira de nós não cairmos, né, em populismos, nós não sermos enganados por políticos populistas é basicamente não deixarmos de nos informar economicamente, ou seja, buscarmos conhecimentos em economia, em matemática financeira, né? Veja, há livros, como por exemplo, As 6 Lições de Ludwig von Mises, Algo sobre o Socialismo de Ludwig von Mises, e outros demais livros, tá? Sobre a administração de finanças e tal. Você pode ler, você pode começar lendo. Mas é importante você compreender. Uma das melhores formas é você comparar com a sua vida financeira familiar. O que é que você gostaria que seu pai fizesse, tá? É basicamente isso. Então, espero ter vos ajudado. Peço que vocês curtam e compartilhem o nosso canal.